pilhar de 30 a 60 camadas de fiações metálicas, como cobre e cobalto, com uma precisão estrutural absoluta para que as correntes não entrem em curto. Mas para entender a verdadeira genialidade por trás de um chip, nós precisamos olhar para a estrutura dele. Fazer transistores cada vez menores criou um problema crítico de espaço. É a mesma lógica do mercado imobiliário em uma metrópole superlotada. Quando acaba o terreno horizontal, a única saída é construir para cima. Durante décadas, os transistores eram planos, construídos em 2D, como um bairro de casas térreas. Mas conforme eles foram encolhendo, os elétrons começaram a vazar, gerando um calor absurdo e desperdiçando energia. A estrutura tradicional não suportava mais a carga. A solução foi uma obra-prima da microengenharia. A indústria criou o FinFET e, mais recentemente, o RibbonFET. Basicamente, os engenheiros pegaram aquele canal por onde a eletricidade passa e o levantaram, criando uma estrutura em 3D, como se fosse uma barbatana de tubarão saindo do silício. Eles mudaram a fundação da parada. Isso permitiu um controle muito maior da corrente elétrica. E lembra que falei sobre as camadas metálicas? Imagine um arranha-céu. Os transistores são as fundações encravadas no solo. Acima deles, existem dezenas de lajes empilhadas. Essas lajes são redes incrivelmente complexas de fios de cobre e cobalto. É um pesadelo de resistência dos materiais e dissipação térmica. Pense nisso. Bilhões de interruptores ligando e desligando bilhões de vezes por segundo, gerando calor em um espaço do tamanho da sua unha. O planejamento estrutural dessas vias precisa ser perfeito. Caso contrário, a corrente elétrica pode literalmente arrancar os átomos de cobre do lugar. Um efeito chamado eletromigração, que faria a estrutura colapsar de dentro para fora. Não estamos apenas encolhendo componentes, nós estamos projetando cidades tridimensionais inteiras na escala dos nanômetros. Lembra que eu mencionei a máquina de litografia EUV, a ultravioleta extrema? Eu preciso que você entenda o nível de insanidade física que acontece dentro desse equipamento. Nós não temos luz EUV dando sopa aqui na Terra. Ela é tão extrema que é naturalmente absorvida por quase qualquer matéria, inclusive pelo ar que respiramos. Então, como a fabricante holandesa ASML consegue gerar essa luz dentro de uma fábrica? A resposta é, criando uma estrela em miniatura. Dentro da máquina, no vácuo absoluto, um gerador dispara gotas microscópicas de estanho fundido. Conforme essa gota cai, um laser de dióxido de carbono de altíssima potência dispara e atinge essa gota no ar. O impacto vaporiza o estanho, transformando ele em plasma a uma temperatura centenas de vezes mais quente que a superfície do Sol. E o mais assustador, isso não acontece uma vez. A máquina dispara e acerta essas gotas 50.000 vezes por segundo. É essa explosão contínua de plasma que gera o feixe de luz ultravioleta extrema. Mas não para por aí. Como lentes de vidro absorveriam essa luz, ela precisa ser rebatida por espelhos para chegar até o silício. E não são espelhos normais. Eles são fabricados pela alemã Zeiss com uma precisão estrutural que beira a ficção científica. Para você ter ideia, esses espelhos são tão incrivelmente polidos que se a gente ampliasse um deles para o tamanho do planeta Terra, a maior montanha ou imperfeição na superfície dele teria menos de 1 milímetro de altura. É essa luz, gerada pela explosão de metal líquido no vácuo e refletida pelos espelhos mais perfeitos do universo, que queima o desenho de 3 nanômetros no chip que está no seu bolso agora. É a maior conquista da engenharia mecânica e óptica de todos os tempos. Agora, com toda essa engenharia beirando o impossível, você deve estar se perguntando: quem controla tudo isso? A resposta revela a cadeia de suprimentos mais frágil e perigosa da história humana. Nenhum país no mundo consegue fabricar um chip de ponta sozinho. É um quebra-cabeça global. O design da arquitetura é feito nos Estados Unidos ou no Reino Unido. Os espelhos e lentes vêm da Alemanha. As máquinas de litografia exclusivas vêm da Holanda. Os produtos químicos ultrapuros vêm do Japão.
Mas a fabricação real, a fundição de tudo isso, acontece majoritariamente em um único lugar. Uma ilha do tamanho do estado de Alagoas chamada Taiwan. Lá fica a TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Eles produzem cerca de 90% dos chips mais avançados do planeta. Tudo o que a Apple, a Nvidia e a AMD criam no papel só ganha vida nas fábricas de Taiwan. Eles criaram o que os especialistas chamam de escudo de silício. A economia global é tão dependente das fábricas deles que uma invasão militar ou um grande desastre natural na ilha paralisaria o planeta. Se as fábricas da TSMC parassem hoje, a produção global de smartphones, carros, servidores em nuvem e até sistemas de defesa militar entraria em colapso em questão de semanas. O prejuízo seria na casa dos trilhões de dólares. É por isso que estamos vivendo uma nova Guerra Fria. Estados Unidos, China e Europa estão investindo centenas de bilhões de dólares agora mesmo em uma corrida desesperada para construir suas próprias fábricas de ponta e não dependerem apenas de Taiwan. Mas levantar uma mega fab não é como construir um prédio comum. Estamos falando de infraestruturas que custam 20 bilhões de dólares cada, exigem quantidades absurdas de água ultra pura, energia suficiente para abastecer cidades inteiras e os engenheiros mais raros e especializados do mundo. É uma corrida contra o tempo, e o prêmio é o controle do futuro. Mas lembra do limite que falei no começo do vídeo? Nós finalmente chegamos nele. Hoje, os transistores dos chips de ponta têm cerca de 3 nanômetros de distância entre eles. Para você ter ideia, um único átomo de silício tem cerca de 0,2 nanômetros. Isso significa que as paredes que separam a eletricidade dentro do chip têm apenas a espessura de um punhado de átomos. E quando chegamos nesse nível, as leis da física clássica deixam de funcionar e a física quântica toma o controle. Ocorre um fenômeno bizarro chamado tunelamento quântico. A barreira do transistor fica tão fina que o elétron simplesmente atravessa ela como um fantasma passando por uma parede. O chip não consegue mais distinguir o que é ligado e o que é desligado. A lei de Moore está morrendo. Então, o que acontece agora? A humanidade vai parar de evoluir? A resposta é não. A engenharia sempre encontra um caminho. Se o silício chegou ao limite, a solução é mudar o material ou a arquitetura. Já estamos colando vários chips menores juntos, criando os chamados chiplets. Estamos testando o grafeno, que conduz eletricidade de forma muito mais rápida sem gerar tanto calor. Estamos criando a computação fotônica, usando luz em vez de elétrons para transferir dados. E claro, a computação quântica, que promete resolver em segundos problemas que os computadores atuais levariam milhões de anos. A ironia disso tudo é que hoje estamos usando inteligência artificial para projetar as próximas gerações de chips de IA. As máquinas estão começando a desenhar as próprias máquinas. Nós levamos milênios para dominar o fogo, o aço e o concreto. Mas precisou de apenas algumas décadas para dominarmos a areia no nível atômico. A pergunta agora não é mais como vamos fazer isso, mas até onde a nossa mente pode nos levar. E aí, o que você acha desse limite? Acha que o futuro da tecnologia é fascinante ou assustador? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar o like se esse vídeo expandiu sua mente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.